Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Jorge Oliva, gastrólogo, e nosso papo hoje é sobre ficha técnica. Ficha técnica é a principal ferramenta de gestão financeira que qualquer projeto gastronômico tem que ter bem aplicada. Dali nasce até o empreendimento. Muitas vezes o empreendedor deseja vender aquilo que ele faz muito bem, mas às vezes ele faz muito bem em sua residência, para sua família, para seus amigos, e nunca levantou custo e viabilidade financeira do prato e deseja vendê-lo. Então o empreendedor primeiro tem que desenvolver a ficha técnica do prato. É dali que nasce tantas outras ferramentas de gestões que iremos saber logo mais. Então, pessoal, a ficha técnica é a principal ferramenta de gestão de qualquer projeto gastronômico, hein? Pensou em produzir alimento ou bebida, pensou em vender esse alimento e essa bebida, tem que ter a ficha técnica, hein? Que é dali que você vai ter, principalmente no seu primeiro preenchimento da ficha técnica, a viabilidade financeira do prato. O que significa isso? Se eu tenho um prato, eu tenho que entender que este prato, executado desta forma que eu desejo, ele apresenta viabilidade financeira para o empreendedor, para a casa. O que significa isso? Pago as contas do prato e ainda sobra suficiente para pagar tantas outras contas que iremos falar mais detalhadamente lá na frente. Porém, CMO, a gente pode até separar aqui, que é o custo da mão de obra, ou os custos operacionais, incluindo aí os aluguéis, os impostos e tantas outras coisas que a gente possa incluir aí como custo operacional. Então, a ficha técnica, ela tem que ser preenchida da seguinte forma, para que a gente tenha resultados adequados. Primeiro, vamos entender que ficha técnica como resultado, primeiro, é viabilidade financeira do prato. Esse prato é viável, dá retorno. Qual é o percentual desejado? 30%. Vamos gravar CMV. A gente vai falar também um capítulo só sobre CMV. 30% do que eu vendo este prato tem que estar nos ingredientes. Os outros 70% vai ficar para tantos outros itens como CMO, os custos operacionais, enfim. Um outro indicador que resulta da ficha técnica é a precificação do produto. Também iremos falar sobre precificação do produto em um capítulo só. Porém, a ficha técnica tem que ter como resultado o preço sugerido para aquele produto, levando em consideração o CMV de 30%. Um item importantíssimo ao levantar uma ficha técnica é descobrir os itens, a sua gramatura, quanto custa e quanto custa aquela gramatura para que dê ao final um valor fidedigno. Vamos lembrar que gestão sem números, gestão sem fidelidade não é gestão, é achômetro, é entendimento casual. Então, para fazer uma gestão financeira correta no preenchimento, que a gente vai falar aqui agora, de uma ficha técnica, quais são os itens que compõem obrigatoriamente uma ficha técnica, a gente vai entender o porquê de cada colunazinha dessa. Temos as colunas divididas em itens e as colunas dos ingredientes. O que significa isso? Um prato tem 6 ingredientes. Vamos lá, o primeiro é arroz. Então, eu especifico qual é esse arroz, se ele é parboilizado, se ele é integral, de preferência até o produtor do arroz, já que eu experimentei vários, se ele é um italiano, enfim, especifico o produto, logo em seguida o preço do quilo do produto, logo em seguida a gramatura que eu aplico ao prato, quanto custa aquela gramatura, e como essas colunas serem formadas, ao final terá um valor versus ingrediente, versus colunas formadas, que dirá que aquele prato custou tanto, a porção daquele prato custou tanto. Para isso, a gente tem que dar nome aos bois. Ficha técnica tem que ter nome. O prato chama-se risoto de camarão. Então, começa colocando o nome. Segundo, levanta-se a foto do prato. Ficha técnica tem que ter foto. Tem que ter o procedimento de todas as etapas para produzir aquele prato. Garantindo aí um quesito muito importante em todo local que produz alimentos,
que produz, que tem um projeto gastronômico em mãos, que é a repetibilidade do prato. Ela precisa ser idêntica. Hoje, amanhã, daqui a uma semana, tem que ficar independente do cozinheiro que executa. E é na ficha técnica que está o segredo. É nela que tem as ferramentas, o tempo de cocção, qual é o tipo de cocção que é utilizado, enfim. Tem que se elaborar ficha técnica. Iremos disponibilizar em nossa plataforma um modelo de ficha técnica, um simples modelo de ficha técnica que pode ser construído de acordo, pode ser ampliado de acordo com a necessidade de cada projeto de vocês, né? Então, a repetibilidade do prato, a garantia que vai sair igual, quais são os ingredientes, aquele ingrediente certo, isso tudo também vai resultar em compras. Quando eu especifico bem o prato, quando eu controlo bem a ficha técnica, eu tenho um consumo dimensionado. Então eu consigo comprar dimensionado e com o experimento, com o exercício da venda, começamos a ter ideias de consumo já balizado em números. Sabemos que vendemos 50 pratos a cada final de semana, então temos que comprar um pouco mais do que 50, mas não precisamos comprar para 300, porque senão eu vou ter que ter refrigeração, energia elétrica, custos, peso para carregar, estoques amplos para caber mais produtos. Tudo isso a ficha técnica vai auxiliar. Por isso, ela é a principal e primeira ferramenta de gestão de qualquer que seja o projeto gastronômico. Um item importante, que também é extraído de uma boa ficha técnica, é a engenharia de cardápio. Temos um capítulo especial também lá na frente, um vídeo único sobre engenharia de cardápio. O que significa isso? Quando a gente tem uma boa ficha técnica, um bom prato, associado aos números de venda, a gente começa a entender o quanto aquele prato dá de retorno para casa, porque a gente tem o valor unitário versus a quantidade de vendas, e assim a gente começa colocando ele em seções iguais, pratos principais com pratos principais, entradas com entradas, sobremesas com sobremesas, e começamos a associar um com o outro o quanto ele contribui para casa. O que significa isso? Se eu tenho um prato, seja entrada, principal ou sobremesa, que vende muito, mas que me dá um pequeno retorno, é para ser trabalhado. Se eu tenho um prato que eu tenho um grande retorno e eu vendo muito, olha, vamos forçar como carro-chefe. Vamos estabelecer aí marketing, propagandas, destacar no cardápio. Eu tenho um prato que ele é muito econômico, se eu vender, eu ganho muito para casa. Então vamos aumentar o número de vendas, vamos forçar através dos elementos de venda, garçom, cardápios, enfim, o cliente conhecer aquele prato. Isso é engenharia de cardápio. Base, ficha técnica. Dessa forma, a gente finaliza aqui um pouco sobre ficha técnica, voltando a dizer que temos um e-mail e que pode ser tirado dúvidas, esclarecimentos através desse e-mail. Teria um imenso prazer de responder a todos. E considerando que estamos finalizando e abriremos logo em seguida em um outro vídeo.